Então, o capítulo 10 de 1 Coríntios, do verso 23, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiseram ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, rogamos que o teu Espírito, Senhor e vivificador, seu Espírito que inspirou as sagradas Escrituras por meio da vida de homens santos, que usados pelo Senhor registraram para nós a tua palavra, esse Espírito que nos deu vida quando estávamos mortos, esse Espírito que nos regenerou pela palavra viva e eficaz que foi plantada em nossos corações, que esse Espírito nos guie ao longo desse sermão, ao longo desse culto, abrindo os nossos ouvidos, Senhor, furando os nossos ouvidos, retirando todas as outras vozes que nesse momento tentam nos distrair, retirando todo o entulho que nos impede de ouvir a tua voz e penetrando profundamente aonde somente a tua palavra pode ir. Tua palavra que é mais cortante que uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes, que penetra a ponto de discernir, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas motivações, que esse Espírito nos guie na tua verdade, para a glória do teu nome. Amém. É interessante, meus irmãos, nós estamos chegando agora ao fim de uma longa discussão que o apóstolo Paulo tem com os crentes da igreja de Corinto a respeito da participação que aquela igreja tinha no sacrifício, na adoração que era entregue aos ídolos nos seus templos. A igreja de Corinto, algumas pessoas defendiam o direito que eles tinham de ir até esses locais de adoração a deuses pagãos e participar ali então da refeição que era oferecida, porque eles tinham o entendimento, o conhecimento de que aqueles deuses, aqueles ídolos nada são. Então, se eles não existem, eles não são nada, a gente pode ir lá e participar dessa adoração sem problema algum. E o apóstolo Paulo escreve para corrigir essa postura deles. A gente já falou bastante sobre isso, então, caso você tenha alguma dúvida em relação ao argumento de Paulo, você pode conferir as pregações anteriores que estão lá no YouTube. Então, Paulo escreve para eles dizendo que esse ato beirava a idolatria e eles precisavam tomar cuidado para que eles não fossem, então, rejeitados como o próprio povo de Israel havia sido rejeitado, e que também participar dessa adoração era se tornar participante da adoração a demônios. A gente falou isso na semana passada. Então, Paulo encerra esse argumento dizendo para que eles fujam da idolatria e não se associem com nada que se pareça com a idolatria. Mas Paulo ainda tem algo a dizer sobre a liberdade que nós temos em Cristo em questões que são irrelevantes, questões que não comprometem o nosso testemunho como cristãos. E isso é muito interessante, porque essa questão da liberdade que nós temos em Cristo, ela é um teste para a maturidade como cristão. A gente tem pregado aqui na igreja sobre essa carta de Coríntios,
E o tema dessa exposição da carta de Paulo aos Coríntios é justamente igreja madura. Como nós podemos nos tornar uma igreja madura, uma igreja que tem ali, alcançou uma maturidade espiritual para viver diante de Cristo. E é interessante que aquilo que nós fazemos com a nossa liberdade, a maneira como nós usamos a liberdade que nós temos em Cristo, é um teste para a nossa maturidade. E Paulo termina falando, então, no capítulo 10, sobre essas questões. Primeiro, ele começa falando sobre os limites da nossa liberdade. Né? Qual é o limite da liberdade cristã? E ele cita, então, o famoso slogan dos coríntios: todas as coisas me são lícitas, e, mais uma vez, Paulo traz uma correção, ele faz uma qualificação a essa fala dos coríntios, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, vocês dizem. E Paulo corrige ele: mas nem todas são benéficas, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, vocês dizem, mas nem todas elas edificam. A questão é que, para Paulo, a liberdade pessoal, a liberdade individual que nós temos como cristãos, por mais importante que ela seja, ela não é o bem supremo para o cristão. Como cristãos, nós não vivemos para fazer valer o nosso direito e a nossa liberdade e usarmos da nossa liberdade, doa quem doer, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso agir dessa maneira, porque todas as coisas me são lícitas em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo: não, esse não é o objetivo da caminhada cristã, esse não é o objetivo da vida cristã. Paulo corrige eles no verso 24, dizendo: não é para isso que vocês existem, mas para buscar o bem do outro, não para se autoafirmar, não para buscar os seus próprios interesses, não para buscar aquilo que propriamente diz respeito somente a você. Paulo diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do seu próximo. Justamente como cristãos, essa liberdade que nós temos, ela deve visar aquilo que é benéfico, aquilo que convém, e aquilo que edifica. A nossa liberdade não é para fazer algo que diga respeito somente a nós. Não é para dizer, não é para fazer coisas que apenas vão beneficiar a nós mesmos, que apenas vão trazer benefícios, apenas vão trazer reflexos para a nossa própria vida, ignorando a pessoa que está do nosso lado, ignorando a pessoa com quem nós caminhamos, ignorando o nosso irmão em Cristo, ignorando as pessoas que precisam conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas das vezes essa postura de eu faço as coisas desse jeito mesmo porque eu tenho direito, e essa é a liberdade que eu tenho, e ninguém pode me julgar, é uma postura que ela é, diria eu, anticristã. A verdadeira conduta de um cristão, ela nunca busca em primeiro lugar o seu próprio benefício, mas ela é sempre uma atitude que deve buscar a edificação das pessoas ao nosso redor. Tudo isso no contexto de buscar a glória de Deus acima de todas as coisas. Então Paulo começa afirmando isso para eles. Porque para Paulo, a morte de Jesus, como ele vai dizer, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Paulo está olhando aqui para o próprio ato de Cristo, como ele deixa mais claro no final. Para Paulo, a morte de Jesus, ela não é apenas a oferta divina de perdão para os pecadores. Sim, ela é isso, mas ela também é mais. A morte de Jesus também é o único modelo correto para o discipulado. Em Cristo, ser livre significa ser livre para buscar aquilo que possa beneficiar e edificar outra pessoa. Nunca é uma busca por interesses egoístas. Por isso Paulo traz essa afirmação, corrigindo a postura dos coríntios e dizendo: a liberdade de vocês precisa ser uma liberdade que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa o benefício das pessoas que estão ao lado de vocês. A liberdade de vocês nunca pode ser um motivo para que vocês ignorem as pessoas ao seu redor e para vocês olharem somente para si mesmos. Essa não é uma postura que combina com cristãos. E Paulo traz uma aplicação de todos esses conceitos que ele tratou com os coríntios até agora. E ele começa a trazer uma hipótese de uma situação comum que poderia acontecer. E ele diz no verso 25, como tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude.
Aqui, a ideia que Paulo está trazendo é, beleza, você imagina os coríntios agora questionando, Paulo, você falou que a gente não pode ir no templo dos deuses pagãos e participar da refeição que é oferecida em honra a esses deuses, que é oferecida em culto a esses deuses. Mas e quanto à carne, Paulo, que não é utilizada lá no sacrifício, que não é comido naquele contexto, e que muitas das vezes ela é reservada e levada até o açougue da cidade, levada até o mercado da cidade, e lá as pessoas têm acesso a essa carne. O que a gente deve fazer com isso? Uma vez que essa carne, ela foi sacrificada a um Deus, foi sacrificada a um ídolo, foi sacrificado ali a entidades demoníacas, como o próprio Paulo havia afirmado. Será que eu, como cristão, posso comer dessa carne? Eu preciso chegar no açougue e perguntar, qual a origem dessa carne? Ela veio de um templo pagão? Ela não veio de um templo pagão? Veio, sei lá, da onde? Porque era comum, naquela época, que nos mercados fossem vendidos a carne que não foi utilizada no templo. Era muito comum. Os judeus não comiam essa carne. Dificilmente você teria um judeu comendo essa carne. Mas para o cristão, como que a gente lida com isso? Paulo vai dizer, como? Como o que tiver no mercado. Não faz pergunta nenhuma, só vai lá e come. E aí Paulo traz um argumento teológico para isso. Paulo diz, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Paulo está citando Salmo 24 aqui, que era muito utilizado também nas orações judaicas de agradecimento ao Senhor. Paulo está pegando e ampliando esse conceito, é como se ele estivesse dizendo, tudo que existe na terra pertence ao Senhor. Então, por mais que essa carne em algum momento tenha sido dedicada a um Deus que não é Deus, é simplesmente a invenção humana, você pode participar dela. Se você participar dela, você não vai estar ingerindo, sendo contaminado por demônios, você não vai estar sendo influenciado por demônios, você não vai estar sendo debaixo do poder de uma outra entidade. Esquece isso, só vai lá e come. Nem pergunta. Você vai no mercado, nem pergunta, só compra carne e come. Porque, em última instância, a origem dessa carne é o Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Tudo que existe na terra pertence ao Senhor. A carne que vocês vão comprar no mercado pertence ao Senhor. Então não pensem em ficar perguntando, se questionando, só vai lá e come. Vocês não vão ser maculados, vocês não vão ser influenciados. E aqui, talvez, uma situação mais próxima que a gente enfrente aqui no nosso país seja com relação aí às famosas festividades de São Cosme e Damião. A gente sabe que existe toda aí uma influência também, não só do catolicismo, mas de centros espíritas que consagram ali aqueles doces que são entregues pelas crianças, e tem muita gente que diz, não come esse doce, se você comer esse doce, rapaz, você vai passar mal, não sei o quê. Paulo olharia para isso e diria, gente, bobeira. Não é? Talvez, se alguém chegar e disser para você, olha, esse doce aqui de São Cosme e Damião, talvez a gente poderia aplicar o que Paulo vai dizer mais à frente, mas se você pegar um doce que está lá parado em algum lugar, aquele guarda-chuvinha de chocolate, você já sabe que é de São Cosme e Damião, né? Que é o único lugar que alguém consome isso, né? É de São Cosme e Damião, né? Ou então Maria Mole, né? Pensa aí nos doces lá comuns, né? Dessa época, típicos dessa época. Mas se você estiver lá parado em algum lugar, você comer aquele doce, e aí você vai saber depois, alguém fala, rapaz, essa era doce de São Cosme e Damião, você é crente, você comeu, caramba. E agora você fica assim, vou passar mal por causa disso. Não, Paulo está dizendo, não esquenta com isso. Não esquenta, mas foi lá, essa daí veio do centro, você não sabe de onde veio isso aí, rapaz, lá fizeram um trabalho bravo para consagrar. Paulo está dizendo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Vocês não precisam se preocupar com a origem disso aí. Isso não vai afetar vocês. Vocês pertencem a Cristo. Vocês pertencem a Jesus. A vida de vocês está segura em Jesus. Então, Paulo está dizendo que esse assunto da carne em si é um assunto irrelevante. Comer a carne ou deixar de comer a carne, para Paulo é irrelevante. É um ponto que não tem importância. Comer essa carne em um contexto específico de adoração a essas divindades é um problema. Mas agora, comer essa carne em outro contexto, Paulo está dizendo assim, é só carne. Não esquenta com isso. É uma coisa irrelevante, é indiferente. Comer a carne em si era irrelevante nesse contexto, uma vez que a origem última dessa carne era o próprio Deus. Tudo que existe na terra pertence a Deus. Logo, comer ou não comer a carne era um assunto que não fazia diferença nesse contexto de você ir no mercado e comprar essa carne.
não influenciaria em nada a sua vida. E isso é um ponto importante para nós, meus irmãos, que nós devemos aprender a separar assuntos que são importantes e assuntos que não são. Muitas das vezes nós brigamos por assuntos que não têm relevância nenhuma, mas aceitamos algumas distorções em tópicos que são essenciais. Nós já falamos isso há um tempo atrás, aqui, quando começamos a pregar no capítulo 8 sobre esse tópico também. Muitas das vezes você vê cristãos debatendo sobre assuntos que são completamente irrelevantes. Igrejas que às vezes são divididas, passam por cismas, por assuntos que são completamente irrelevantes. E que são indiferentes à verdade do Evangelho, mas que muitas das vezes acabam sendo negligentes com pontos centrais, que distorcem a palavra de Deus, que distorcem doutrinas fundamentais. Infelizmente, muitos cristãos parecem que estão unidos naquilo que não deveriam estar unidos, e estão separados naquilo que deveriam estar unidos de fato. Aquilo que deveria nos unir, muitas das vezes tem nos separado, e aquilo que deveria não ser causa de separação tem gerado divisão no nosso meio. E nós precisamos aprender a discernir essas coisas. Assuntos que são fundamentais são aqueles que dizem respeito ao Evangelho e à sã doutrina. Sobre essas coisas nós não podemos estar divididos. Sobre a palavra de Deus nós não podemos estar divididos. Agora, sobre condutas irrelevantes, sobre posturas, sobre questões que são indiferentes. Se pode ouvir música do mundo ou não, pode fazer tatuagem ou não pode, pode cortar o cabelo ou não pode usar roupa assim ou não pode. É claro que para tudo isso, todas essas questões, existem bom senso, e nós precisamos usar a sabedoria cristã para pensar em cada contexto, se convém ou se não convém, se é útil para a edificação, se beneficia ou se não beneficia. Mas, em última instância, essas coisas não deveriam ser causas de separação entre nós, porque são questões completamente irrelevantes. São questões completamente indiferentes, e a gente precisa aprender a separar assuntos que são importantes de assuntos que não são importantes. Às vezes vemos pregadores falando as heresias mais absurdas possíveis, e não vemos os cristãos tão incomodados, às vezes como se incomodam com pequenos detalhes como esses. Isso deve nos fazer pensar. E para isso a gente deve buscar a sabedoria que vem da palavra e sermos guiados pelo princípio da glória de Deus em todas essas coisas. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, como Paulo estabelece. Então, como que a gente lida com essas questões que são irrelevantes? A gente precisa de sabedoria, a gente precisa de bom senso nelas. Não é também, faz também de qualquer jeito, não importa. Não, você precisa pensar. Você precisa... O que Paulo faz é ensinar os cristãos a pensarem. E a gente precisa agir dessa maneira também. Paulo, ele não se dá por satisfeito em dar respostas prontas. Ele deseja que a sua igreja aprenda a pensar contextualmente, em cada situação. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Vocês vão precisar ter sabedoria em cada situação, em cada caso. Nós, muitas das vezes, queremos respostas prontas. Sim, para isso e não. Existem questões que são assim, de fato. Isso é sim, isso é não. Mas existem questões que a gente precisa buscar sabedoria e sermos guiados pelo princípio do que gera mais glória ao nosso Deus. E aí Paulo traz então uma outra situação. No verso 27 ele diz o seguinte: se alguém não crente o convidar para comer, e vocês quiserem ir, vão. Comam tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não coma por causa da consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Aqui agora Paulo está trazendo uma situação diferente. Você, como cristão, sendo convidado por uma pessoa que não professa a mesma fé que você, um amigo, um parente, um colega, um conhecido, um vizinho, te convida para participar de uma refeição com ele, para comer, para ir na casa dele, para vocês baterem um papo e conversarem um pouco. E aí Paulo diz,
Bom, pode ser que ali naquela refeição tenha uma carne que foi sacrificada a um ídolo e agora está ali na mesa. Paulo diz, o que vocês vão fazer? Nem pergunta de onde a carne veio, só come. Vai lá e come. Ah, mas e se alguém falar que essa carne foi sacrificada? E aqui, ao que tudo indica, pela forma como Paulo escreve isso no original, ele dá a entender que seria uma terceira pessoa, não o anfitrião que estaria questionando isso, mas uma terceira pessoa que estaria se levantando, não com o intuito de testar o cristão, mas com o intuito de proteger o cristão, de ajudar o cristão, porque provavelmente essa pessoa acreditaria que como os judeus não comem dessa carne, os cristãos, pela associação com o judaísmo, ainda nessa época muito forte, também não comeriam. Então, uma terceira pessoa, também convidada, se levanta e diz o seguinte, ei, calma aí, você é cristão, mas olha, essa carne foi sacrificada a um ídolo. Eu sei que os judeus não comem, e provavelmente, na imaginação moral daquela pessoa, o cristão também não comeria. E essa pessoa, eu quero te ajudar, essa carne aqui é melhor você não comer. E aí Paulo diz assim, então nesse caso, você poderia comer. Paulo diz, você poderia comer, você é livre para comer, porque é irrelevante, comer a carne ou deixar de comer é simplesmente irrelevante. Mas Paulo diz, por motivo de consciência, ele vai dizer, não a sua consciência, porque você sabe que você poderia comer, mas pela consciência dessa pessoa, é melhor você se abster de comer. Porque, nesse caso, existem expectativas morais desse incrédulo, que acredita que, a semelhança de um judeu, o cristão também não comeria dessa carne. Há uma expectativa moral, não há dessa pessoa, do tipo, cristãos não fazem esse tipo de coisa. Então, nesse caso, em tais circunstâncias, como comer era simplesmente algo irrelevante, eu não vou ser beneficiado, nem vou perder alguma coisa se eu deixar de comer? Paulo diz, por preocupação, por precaução, é melhor você abrir mão do seu direito de comer. Pela preocupação com a consciência de quem te avisou. Para que não haja nenhum tipo de confusão em relação ao Evangelho. Para que aquela pessoa não duvide, então é possível servir a Jesus e participar da adoração de outros deuses? Perceba que o que está em jogo não é o comer a carne em si, é a percepção que aquela pessoa vai ter sobre a origem do Evangelho, sobre a natureza do Evangelho. Aquela pessoa iria olhar para essa situação e dizer assim, poxa, então é possível ser um adorador de Jesus e ser um adorador de outros deuses também. Então Paulo está dizendo, olha, você poderia comer, não tem problema nenhum comer a carne. Mas você também, se você não comer, você não vai perder nada. Então, pela consciência dessa pessoa, por amor a essa pessoa e ao Evangelho, você pode deixar de comer, para que você não gere um empecilho ao próprio Evangelho. Para que não gere confusão com relação à mensagem do Evangelho, à verdade do Evangelho. Essa é a preocupação de Paulo. Eu já falei também em uma pregação passada, aquilo que nós fazemos irá contribuir para abrir ouvidos para o Evangelho, ou aquilo que nós fazemos na nossa vida, na nossa conduta, nas nossas palavras, irá contribuir para fechar ouvidos ao Evangelho. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo entendia que esse assunto da carne era irrelevante. Comer ou não comer, tanto faz. Mas numa determinada circunstância, na qual você comer essa carne poderia gerar confusão em relação à natureza do Evangelho, é melhor você não fazer. Por mais que você possa fazer. Porque isso não iria beneficiar a pessoa. Iria gerar confusão em relação ao Evangelho. Iria gerar confusão em relação ao entendimento daquela pessoa a respeito do Evangelho. E Paulo, então, estabelece o princípio da conduta cristã. Como nós devemos usar a nossa liberdade. No verso 31, Paulo vai dizer, portanto, se vocês comem, se vocês bebem, ou se vocês fizerem qualquer outra coisa, e isso abre o leque bastante, né? Ele está falando de comida e bebida. Ele está dizendo, você está comendo, você está bebendo. E agora ele vai dizer assim, ou seja, se você estiver fazendo qualquer outra coisa, que o princípio para a ação de vocês seja glorificar ao Senhor.
O princípio para a nossa liberdade não é fazer o que nós quisermos, sem consideração aos outros. Não é nem necessariamente deixar que a consciência do outro determine a nossa ação. Paulo também não está falando isso. Que a gente deve viver, então, fazendo o que o outro vai achar melhor. Não. Perceba, Paulo está falando sobre assuntos irrelevantes, que são indiferentes. Se você fizer ou se não fizer, você não vai ganhar e nem perder. Existem assuntos que nós, como cristãos, devemos nos posicionar, ainda que algumas pessoas desconsiderem ou não concordem com essa postura. E aí você não deve pensar, mas poxa, a consciência dessa pessoa, como é que vai ficar? Não, nesse caso, Paulo está falando em assuntos irrelevantes, isso precisa sempre ficar em voga aqui para nós. Então o princípio é que tudo deve ser feito para a glória de Deus e por causa do Evangelho. É isso que deve guiar a nossa conduta e a nossa ação como cristãos, em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. A totalidade da nossa vida deve ser vivida buscando esse princípio. Antes de agir, antes de tomar alguma decisão, o que deve guiar as nossas ações é a resposta à seguinte pergunta: isso irá glorificar a Deus? Isso irá contribuir para o avanço do Evangelho? Seja comer carne ou não comer. Seja aceitar uma proposta de emprego ou não. Seja se relacionar com aquele menino ou não. Com aquela menina ou não. Seja aceitar fazer uma parceria com aquela determinada pessoa ou não. A pergunta que a gente tem que fazer não é quanto de dinheiro eu vou ganhar, quanto de conforto eu vou obter, quanto de prazer eu vou ter, qual benefício eu vou ganhar, qual lucro eu vou obter por meio disso. Mas a pergunta que nós, como cristãos, devemos responder é: se eu fizer isso, se eu aceitar isso, se eu tomar essa decisão, se eu agir dessa forma, Deus será glorificado ou não? O Evangelho será propagado ou não? Eu irei colocar obstáculos à mensagem do Evangelho ou não? Então, a resposta que eu darei para o meu colega de trabalho, que fez algo comigo que foi assim, ele me enganou, passou a perna em mim, a resposta que eu vou dar a ele no dia seguinte, a pergunta que a gente deve responder é: essa resposta irá glorificar a Deus ou não? A maneira como eu irei falar com o meu filho irá glorificar a Deus ou não? A maneira como eu irei tratar a minha esposa irá glorificar a Deus ou não? Esse é o princípio para toda conduta como cristão. Não é, isso vai me beneficiar, isso vai ser bom para mim, isso vai me trazer algum tipo de ganho, de lucro, mas a pergunta é: Deus será glorificado? Irá contribuir para o avanço do Evangelho? É isso que Paulo quer dizer, essa é a preocupação de Paulo. Por isso que logo após dizer, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E ele vai continuar dizendo: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Ou seja, que vocês não coloquem algo que vai impedir as pessoas de se achegarem a Cristo Jesus. Quer seja um judeu, quer seja um gentio, quer seja um próprio irmão na fé. Aqui é claro que esse tema de ofender e escandalizar, a gente não pode também entender errado, interpretar de maneira errada o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque ofender alguém nesse contexto, ou escandalizar, não significa ferir os sentimentos de alguém, como às vezes a gente pode pensar: poxa, a pessoa ficou chateada porque ficou um sentimento ferido ali. Não é isso que Paulo está dizendo. Ofender alguém nesse contexto, escandalizar em todos os contextos na Bíblia, via de regra, significa se comportar de tal maneira
que impeça outra pessoa de ouvir o evangelho, ou que leve ao afastamento de alguém que já é um irmão ou uma irmã na fé. Isso é escandalizar. É fazer alguém se desviar da fé. Não é a pessoa ficar chateada, ofendida, nesse sentido, com os seus sentimentos magoados. Não é isso. Escandalizar no contexto das Escrituras é você agir de tal maneira que você leve alguém a se desviar da fé. Isso é ser pedra de tropeço para alguém. É esse o contexto que Jesus diz assim, é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e jogar de um precipício do que você fazer se desviar um desses pequeninos. Você se tornar pedra de tropeço para um dos meus discípulos. Esse é o contexto. E Paulo está dizendo aqui, não se tornem pedra de tropeço, porque vocês devem buscar o que glorifica a Deus. Então vocês devem agir não buscando o seu próprio benefício, mas o benefício do outro. Você deve buscar aquilo que vai conduzir as pessoas à salvação, como o próprio Paulo dá o seu exemplo. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê? Qual o objetivo? Para que sejam salvos. Paulo está dizendo, eu não quero ser pedra de tropeço, para que aqueles que não conhecem a Jesus venham a ter algum tipo de obstáculo para esse evangelho. E eu não quero ser motivo de tropeço para os meus próprios irmãos na fé. Então, como eu vou agir? Sempre fazendo a pergunta, será que eu devo fazer isso ou não devo fazer? Aí a gente responde a pergunta, vai glorificar a Deus? Vai tornar o evangelho mais claro para essas pessoas? Então, lembra daquele assunto que eu estava falando sobre ouvir música, fazer tatuagem, vestir? A pergunta é, em determinado contexto, eu fazer essas coisas vai trazer um empecilho para o evangelho? Irá fazer com que as pessoas desconfiem do evangelho? Irá fazer com que as pessoas tenham uma visão errada do evangelho? Então você não faz. Você não precisa fazer. Você é livre, você pode deixar de fazer. Você poderia dizer, mas eu posso ouvir, não tem problema ouvir música. Mas, rapaz, olha, também não tem problema não ouvir. Ah, poxa, mas eu gosto tanto dessa música, mas eu acho que você deveria gostar mais de ver uma pessoa sendo salva do que simplesmente ouvir uma música. Ou fazer determinada coisa, ou ter determinada conduta. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu posso fazer isso? Sim, você pode. Você também pode não fazer. Porque o que você tem que buscar fazer é glorificar a Deus e pensar, refletir, ponderar, buscar a sabedoria bíblica. Essa atitude que eu estou tendo, ela vai gerar um empecilho para que essa pessoa venha até Cristo? Ou vai tirar os obstáculos para que a pessoa venha até Cristo? Paulo está dizendo, tudo o que eu faço, eu procuro o que é agradável aos outros. É claro que aqui, agradar não pode ser confundido com bajular, nem com afagar o ego das pessoas. Paulo diz em outras cartas, como Gálatas, por exemplo, que agir dessa maneira é digno de ser amaldiçoado, quem age dessa maneira. Tentando bajular as pessoas o tempo todo, tentando afagar o ego das pessoas, tentando tratar as pessoas ali de maneira diferente, cada um de maneira diferente. O que Paulo tem em voga aqui é que não haja impedimento para essas pessoas receberem o evangelho. Por isso que lá no capítulo 9 ele diz assim, eu me fiz judeu para com os judeus, eu me fiz gentio para com os gentios, eu me fiz fraco para com os fracos, para que de alguma forma eles pudessem vir a ser salvos. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quis trazer tropeço para os judeus, eu não quis trazer obstáculo para os gentios e nem para os fracos. Em cada um desses ambientes, eu procurei fazer aquilo que irá conduzir essas pessoas para mais perto de Cristo. E essa é a atitude que vocês devem ter também. Essa é a atitude que nós, como cristãos, devemos ter. Mas Paulo não termina o seu argumento simplesmente afirmando, olhando para si. Ele termina lá no capítulo 11, e isso é uma das... Os estudiosos da Bíblia dizem que esse é um dos piores pontos de divisão da Bíblia. Pegaram o versículo que fecha o que Paulo está dizendo e colocaram no início de um outro capítulo.
versículo 1 do capítulo 11. Na verdade, Paulo está fechando todo esse argumento. Ele está dizendo tudo isso, e ele diz assim, olha, sejam assim como eu também procuro em tudo ser agradável. E Paulo termina dizendo, sejam então meus imitadores, façam como eu, assim como eu estou imitando a Cristo. Paulo termina o seu argumento afirmando que a sua conduta, a maneira dele agir, não é uma novidade. Ele está simplesmente emulando a ação de Cristo, a conduta do próprio Jesus. Paulo está imitando o próprio Jesus. Quando ele pensa no benefício do outro, quando ele não faz aquilo que é para agradar a si mesmo, quando ele abre mão dos seus próprios direitos e dos seus próprios prazeres, visando o que edifica o outro, o que beneficia o outro, o que vai trazer salvação ao outro, Paulo está imitando o próprio Senhor Jesus. E esse é o antídoto para todo comportamento egoísta, o Evangelho do Cristo crucificado. É muito interessante isso. Paulo sempre volta ao Evangelho. Paulo sempre volta à cruz de Cristo. Em última instância, aquilo que irá resolver todos os problemas dentro de uma igreja é o Evangelho do Cristo crucificado. Tudo aquilo que Paulo propõe para a igreja dos Coríntios não é outra coisa, senão uma aplicação desse Evangelho a diversas realidades. O que nós cristãos precisamos não é de soluções inovadoras. O que nós cristãos precisamos não é de alguém que vai trazer uma solução para problemas de relacionamento, para alguém que vai trazer uma solução para como você trata a sua esposa, o seu marido. O que nós precisamos fazer em cada circunstância da nossa vida é aprender a voltar a olhar para a cruz de Cristo Jesus e imitar o exemplo do nosso Salvador. Se nós estivéssemos fazendo isso em todas as áreas da nossa vida, nós estaríamos vivendo de modo que glorificaria o Senhor. Isso é viver uma vida que glorifica a Deus. Imitar a Jesus em todas as coisas. O conhecimento do Cristo que se entregou na cruz em nosso benefício é o padrão para a conduta cristã. Em última instância, é olhar para Jesus e imitar o que Jesus fez. Há até aquela pulseirinha que o pessoal usa, né? Hoje em dia. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa não é a pergunta certa que a gente tem para responder. A pergunta certa é o que Jesus fez. Não é o que Jesus faria, é o que Jesus fez. E o que Jesus fez foi morrer numa cruz. E o que Jesus fez, como a gente começou esse culto, foi amar os seus inimigos. Foi perdoar aqueles que o açoitaram e o prenderam no madeiro. O que Jesus fez foi estender a mão para traidores que o negaram. O que Jesus fez foi derramar o seu amor por inimigos, por pessoas que haviam o rejeitado durante toda a sua vida. Ele entregou a sua vida para salvar essas pessoas que não mereciam. Isso é o que Jesus fez. É esse o Cristo que nós somos chamados a imitar. Esse é o custo do discipulado. Isso é o que significa seguir a Jesus e imitá-lo. Significa ser chamado a carregar uma cruz e negar a si mesmo diariamente. Significa ser chamado a amar a Jesus mais do que nós amamos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos e a nossa própria vida. Significa que, em última instância, a nossa lealdade é a Jesus. Significa que se nós não negarmos tudo aquilo que nós temos por amor a Cristo,
Nós não podemos ser discípulos de Jesus. E Jesus é muito enfático. Nós lemos isso aqui. Você leu em alta voz esse texto, no qual Jesus estabelece condições para os seus discípulos, na qual o próprio Jesus diz: se você não faz as coisas dessa forma, se você não nega a si mesmo e toma a sua cruz, se você não ama a mim mais do que qualquer outro relacionamento, se você não está disposto a abrir mão das coisas que te beneficiam para me seguir, Jesus diz categoricamente: você não pode ser meu discípulo. Isso é o que imitar a Jesus significa. Ser discípulo de Jesus significa imitar a Jesus. E imitar a Jesus significa tomar uma cruz em nosso ombro e andar nos caminhos que ele andou. Amar da maneira como ele amou. Agir da maneira como ele agiu. Perdoar da maneira como ele perdoou. Isso é o que imitar a Cristo significa. Esse é o princípio do discipulado. A vida cristã não é um chamado para vivermos uma vida autêntica, sendo uma pessoa inovadora, mas é um chamado à imitação. A gente não tem que fazer nada novo, meu irmão. A gente não tem que fazer nada novo, minha irmã. A gente tem que imitar a Jesus. A gente não tem que inventar a roda e a última moda para atrair as pessoas. Sabe qual é o problema da igreja dos nossos dias? É que a gente não quer mais imitar Jesus. A gente não quer mais imitar Jesus. A gente quer inventar. A gente quer inovar. A gente não quer mais tomar uma cruz. Mas o caminho do discipulado é o caminho da imitação. Imitação a quem? Imitação ao quê? Imitação ao Cristo crucificado. Meu irmão, isso é o que significa ser cristão. Se ninguém te falou isso até hoje, eu tenho uma novidade para te contar. Se você não está disposto a imitar a Cristo, você não pode ser discípulo dele. E não sou eu que estou falando isso, não. É o próprio Jesus. Nós somos chamados a negar a nós mesmos. Nós somos chamados a imitar a Jesus e imitar homens e mulheres que são como Jesus. E isso aqui é um problema. Eu queria encerrar voltando para esse ponto específico. Como nós carecemos de homens e mulheres ao qual nós podemos imitá-los, imitar a sua fé. Como Paulo pôde dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como a nossa geração carece de homens e mulheres admiráveis. Admiráveis no sentido de olharmos para eles e falar assim: eu quero ter uma fé igual a dele, eu quero ter uma fé igual a dela. Carecemos de pessoas que encarnam a mensagem do Evangelho na sua vida, como o próprio Paulo, que podia dizer: eu abri mão dos meus direitos para fazer aquilo que é benéfico para os outros, então sejam meus imitadores. Carecemos de pessoas que possuem uma fé digna de ser imitada. Carecemos de pessoas a quem nós podemos imitar. E eu quero terminar com um desafio a você que está aqui nessa noite, meu irmão. Que nós possamos buscar ser o tipo de homem e de mulher que a próxima geração deseja imitar. Porque os nossos filhos, as nossas filhas irão admirar muitas pessoas. O seu ídolo, seu cantor favorito, sua cantora, seu jogador de futebol favorito. E as pessoas que eles admirarem, sabe o que acontece? Eles desejarão ter uma vida igual a deles. Isso é o princípio. Todo ser humano vive dessa forma. Nós fomos criados para imitar. E você desejará viver da maneira como as pessoas que você admira vivem. Você desejará ter a vida que as pessoas que você admira têm. Por isso que nós, meus irmãos,
possamos nos tornar pessoas dignas de terem uma fé imitável. Que a próxima geração possa olhar para nós e desejar nos imitar. Não porque seremos autênticos e originais, mas porque nós mesmos estaremos engajados em imitar a Jesus. E que a próxima geração possa olhar para o Saul, para o Gustavo, para o Dino, para o Tiago, para a Marcelen, para a Kelly, para a Cíntia, possa olhar para cada um de nós e dizer assim: eu quero ser como você, porque eu vejo que você quer ser como Jesus. Eu quero ser como você, porque você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero imitar a sua fé, não porque você é uma pessoa incrível, maravilhosa e que tem ótimas ideias. Eu quero imitar a sua fé, porque eu vejo que você é alguém que está desejoso de imitar a Cristo. Eu quero imitar a sua fé porque você parece Jesus. Porque você me lembra Jesus. Quando você fala, eu ouço Jesus. Quando você age, eu vejo Jesus agindo em você e através de você. Mateus, mas isso é impossível. Para nós é impossível. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que diariamente faz com que todas as coisas cooperem para que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. A condição para sermos esse tipo de pessoa está conosco, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Que nós possamos tomar a postura de decidir sermos exemplo para a próxima geração, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para as crianças que vierem para a nossa igreja, que chegarão aqui sem referencial de pai, sem referencial de mãe, que eles possam olhar para nós e ver: eu quero ser como você quando eu crescer. Eu quero ter a mesma fé que você tem. Eu quero crer no mesmo Deus que você crê. Me ensina. Me ajuda. Que sejamos imitadores de Cristo, meus irmãos. Em todas as coisas. Nos assemelhando com Ele. Especialmente no seu sacrifício por amor. E pelo benefício ao nosso próximo. Em todas as áreas da nossa vida. Visando a glória do nosso Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar com você. Logo em seguida nós participaremos da ceia. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. E queremos pedir a Ti, ajude-nos a sermos imitadores de Jesus, a entendermos o que de fato significa ser um discípulo de Cristo, a entender o custo que envolve em seguir a Jesus, para que nós não sejamos como aquele construtor imprudente, que começou uma obra que ele não podia terminar, mas que nós saibamos o que o Senhor exige dos seus seguidores, e possamos estar dispostos a pagar o preço de carregar uma cruz e seguir a Cristo. De nos assemelharmos com Jesus na maneira como Ele amou as pessoas, na maneira como Ele se sacrificou pelo seu próximo, na maneira como Ele não fez as coisas visando o seu próprio benefício, mas a das pessoas ao seu redor. Nos ajude, Senhor, a sermos seus imitadores. Nos ajude, Senhor, inclusive, a termos uma vida e uma fé digna de ser imitada pela próxima geração de cristãos. Que novos convertidos, que cristãos maduros, já há longo tempo na caminhada, possam olhar para nós, para cada um de nós aqui, e verem referenciais de vida cristã. Pessoas a quem vale a pena imitar. Pessoas admiráveis. Pessoas que eles possam olhar para nós e dizer: eu quero ter uma fé como a daquela mulher. Eu quero ter uma fé como a daquele homem. Eu quero orar como ele ora. Eu quero amar como ele ama.
que o Senhor nos desperte, Senhor, para a realidade de que cada um de nós somos chamados a fazer mais discípulos de Jesus e a dizer como Paulo, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E que essa cadeia de imitação continue, Pai, até que o Senhor volte. E que nós sejamos elos para que essa corrente continue caminhando, para alcançar a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e tataranetos. Porque por meio do discipulado, nós alcançaremos um lugar que nós jamais estaremos depois da nossa morte. Nós jamais alcançaremos as gerações que virão depois da nossa morte, a não ser que nós façamos discípulos hoje. A não ser que nós impactemos a vida de homens e mulheres hoje, que continuarão a levar essa mensagem e que desejarão imitar a Jesus, como nós imitamos. Nos ajude, Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém e amém.